Bom, galera, então hoje nós vamos falar sobre dimensionamento de eletrodutos para o seu projeto, tá? Então também será uma aula prática, perfeito? Bom, vamos lá. Então qualquer necessidade especial aí, se der problema no meu vídeo, eu estou passando o slide, então se o slide sumir só ficar aparecendo o meu rosto, me avisa. Qualquer coisa, abre o seu áudio e se comunica comigo, ok? Vamos lá. Bom, eu trouxe algumas informações da aula sobre eletroduto, tá? Só para a gente relembrar. Bom, então, uma informação chave é essa daqui, que a quantidade máxima de condutores dentro do mesmo eletroduto é de 10 condutores ativos, né? E estes condutores devem ocupar no máximo 53% da seção total, né, do eletroduto. O ideal é trabalhar com 40% e 33% de ocupação máxima. Tá? Então, 53% apenas no caso de um condutor, sendo ele mais robusto, 31% para dois condutores, né? E 43% para três condutores ou mais. Tá? Para toda a nossa base de cálculo, nós vamos utilizar o padrão. O padrão é usar em torno de 40% mesmo. Tá? Então, que é de área ocupada do eletroduto. Porque o restante é para que na curva você consiga fazer a manipulação, por exemplo, né? E você não fique obstruído quando você tiver que passar um condutor, tirar outro, você não tenha dificuldade. Então nós vamos utilizar esse padrão aí com base na ABNT NBR 5410, ok? Então todas as tabelas que nós vamos relembrar vai ser essa fonte aí, essa porcentagem que nós vamos fazer a nossa avaliação. Bom, nós temos três tabelas para falar, para utilizar sobre eletroduto, né? A tabela 1 é quando, né, o diâmetro dos condutores, né, a área de seção em milímetro quadrado, são iguais. Né? Eu tenho fase neutro, de 2 milímetros, 2,5 milímetros. Eu tenho fase-fase, né, dois cabos de 4 milímetros. Eu tenho fase e retorno de fase, 1,5 milímetros, ambos. Ou seja, quando todos os condutores que passarem ali, todos, até 10, tá vendo? De 2 a 10 condutores passarem por ali, forem de mesma seção, ok? Já a tabela 2 é o caso de trabalhar com seções diferentes, tá? Então, você vai determinar a seção dos condutores que irão passar no eletroduto, né? Vai desenhar a área total, né? Você vai somar, considerando a camada de isolação, então vai ter que usar a tabela 2, e efetuar o somatório das totais obtidas no anterior e usar a tabela 3. Tá? Então, com o valor da somatória, vai determinar na tabela 2 a porcentagem de 40%, que é o que nós vamos usar, né? A valor imediato, e o valor da soma você vai para a tabela 3 verificar. Né? Então, a tabela 2 é para os tipos de isolamento, se é aquele isolamento de borracha, né, para cabo multipolar, né, ou se é Pirastic Plex, aquele cabo normal. Né? Então, nós não vamos trabalhar para essa base de cálculo Piratico Santiflan, tá? Só vamos usar Piratico Flex. E como toda base de cálculo ela é feita com o diâmetro externo do condutor, levando em conta a área total, né, do eletroduto, então nós não vamos fazer com o diâmetro externo, nós vamos fazer com a área total, perfeito? Então a área total para 1,5, a área total para 2,5, a área total para 4, a área total para 6, para 10 milímetros, entendeu? Então nós também iremos desprezar esse pedaço da tabela aqui. Então em todos os casos que forem de seções diferentes, vamos trabalhar com esse finalzinho da coluna, a primeira coluna e a última coluna, perfeito? Para todos os casos. E a tabela 3, né, para a taxa de ocupação de eletrodutos, só que diz aqui, ó, eletroduto de aço. Só que, na verdade, essa tabela é para qualquer eletroduto. Ok?
seja de PVC, de aço, de tubo galvanizado, é para qualquer eletroduto, tá? De plástico. Então, nós temos os padrões, ó, 40% de área, 33% de área. Nós vamos usar 40% de área. Então, toda vez que aparecer essa tabela, você vai desprezar esse lado da direita, ok? Uma coisa que eu ainda não fiz, deixa eu liberar vocês para gravar, embora eu já esteja gravando. Boa noite, professor. Boa noite. Eu cheguei agora, eu perdi muita coisa? Não, Valeu. de qualquer forma, se precisar pegar o início, vai ter aula gravada depois. Perfeito. Então, continuando. Toda vez que pingar a tabela 3, nós vamos usar essa coluna de 40%. Poderia escolher 33%? Poderia também. Para a planta exemplo, vamos usar o 40%, que é o padrão, né, o mais comum. Mas no seu projeto, se você quiser usar 33%, não tem problema. Somente não deixa de sinalizar, ok? Então vamos lá. Aí peguei a planta exemplo, né? Então na planta exemplo, nós vamos separar, né, as áreas, né? Aliás, as salas em si, as áreas em si, né, é o de menos, tá? Eu falei bobagem, não é a área não, os ambientes. Então, por exemplo, a sala, cada eletroduto nós vamos sinalizar de uma forma diferente. Eu tenho o hábito de sinalizar com letra maiúscula, porque em nenhum momento aqui a gente usa a letra maiúscula, né? Agora, número e letra minúscula, a gente usa e isso pode confundir. Então, eu, Brian, tenho o hábito de usar a letra maiúscula. Então, no eletroduto da sala aqui, ó, vamos pegar a sala. Então, eu vou chamar este eletroduto aqui de A, tá? Este de B, este de C, D, E e aqui na parede F. Perfeito? Ou seja, em todos esses casos aqui, ó, nós vamos fazer um cálculo individualizado para cada eletroduto do seu projeto. Cada eletroduto você vai separar por ambiente e por eletroduto. Por isso que eu tenho o hábito de sinalizar individualmente, tá? De uma forma que seja fácil para eu entender. E outra coisa aqui, ó, no eletroduto A da sala, né, eu tenho dois cabos elétricos de 1,5 milímetro, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabos de 2,5 milímetros. Então, vamos usar a tabela 1 para condutores de diâmetro igual ou a tabela 2 e 3 para diâmetros diferentes. Vamos usar a tabela 2 e 3 neste caso para diâmetros diferentes, né? Nós temos um total de 8 condutores com diâmetros diferentes. Então, será para o cálculo da sala eletroduto A, vamos usar a regra para eletrodutos diferentes. Agora, na sala o B, C, D e E e o F também, nós vamos utilizar a regra, né, para eletrodutos de diâmetro com condutores de diâmetros iguais, ok? Dormitório 1 vai ser a sequência, né?
chamei de eletroduto A, o que vem do quadro elétrico. É regra chamar de A, eu posso chamar de 1 romano? Pode, não é regra chamar de A. Sou eu que separo para facilitar a minha vida em entender sobre o cálculo sobre qual eletroduto eu estou dimensionando. Então, se eu pego um rascunho da planta elétrica e faço isso daqui, e faço os meus cálculos, eu sei exatamente qual é o eletroduto da sala item A. Então, na hora de fazer a instalação, eu tenho isso organizado. Né? É o meu método de organização. Bom, selecionei esse aqui como B. Né? Então, no A, eu tenho dois condutores de 1,5 milímetro. Temos dois condutores de 4 milímetros. E temos esses três aqui, ó, mais esse terra aqui de 2,5. Então temos 4 condutores de 2,5 milímetros. Né? Você não usa condutor de 4 milímetros para a terra. Né? Então, pela regra lá de dimensionamento de condutores, nós utilizamos 2,5 milímetros para este caso aqui. Perfeito? Então, o cabo C, cabo D, aliás, eletroduto C, eletroduto D, eletroduto E. Ok? Esse aqui embaixo. Esse branco que está na parede aqui, indicado aqui para fora. Perfeito? Dormitório 2. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar de eletroduto A que sai do quadro elétrico. Tá vendo? Então nós temos dois condutores, de 1,5 milímetro. 1, 2, 3 e o quarto aqui desse terra. Né? Condutores de 2,5 milímetro e dois condutores de 4 milímetros. Então vai entrar a regra, né, de condutores de diferentes diâmetros. O B será esse aqui, ó, esse eletroduto, né, e a regra de condutores de mesmo diâmetro. O C, né, será esse aqui, ó, e o que vem para cá do que desce, tá? O que vem pelo teto aqui para o interruptor e desce para a tomada, você não precisa do interruptor para a tomada, que é uma área de 1 metro, né? Você não precisa trocar a regra e usar outro eletroduto. O mesmo eletroduto que você desceu para o interruptor, você desce para a tomada baixa de 30 centímetros acima do piso. Perfeito? Não precisa botar uma outra regra só para esse pedacinho aqui, ó. Nem para esse aqui, ó. Nem para esse aqui. Perfeito? Porque são distâncias muito insignificantes. Diga. Saiu. Não tô vendo nada, não. Todo mundo tá assim? Saiu. Tá, eu vou parar de partilhar. Toda vez que acontecer isso, gente, me avisa, tá? Isso começou a acontecer na aula de ontem à noite. Nunca tinha acontecido isso. Professor, eu até perguntei ali no bate-papo para não interromper a aula, porque parou aqui para mim, eu achei que seria a minha internet, mas parou no dormitório 1 ainda. Tá, eu volto lá. Não, mas quando acontecer isso, me avisa prontamente. Porque a minha aula toda, ela tá montada no slide. Então, quando acontecer isso, me avisa. Só um momento. Foi agora? Tá ok agora. Beleza. Tá vendo aqui, ó, no dormitório 1, ó, eu vou dando nome aos eletrodutos e vou aplicando a regra de condutores de mesmo diâmetro ou de diâmetro diferente. O dormitório... Qual foi o trecho? Diga. Qual foi o trecho que o senhor falou que não precisa trocar a regra? Eu vou falar sobre ele agora. Que no dormitório 2 a gente faz a mesma coisa,
Aí o que acontece? O que eu estava falando é isso aqui. Ó. No C, o eletroduto C do dormitório 2, né, você tem condutores de diâmetro diferente, correto? Mas do interruptor para baixo, para a tomada baixa de 30 centímetros do piso, você tem em torno de 1 metro, né, na parede de eletroduto. Esse eletroduto você não precisa dimensionar de forma diferente, porque é um comprimento muito pequeno para uma tomada só. Então, o que você utilizou aqui, você pode descer, você não precisa ter gasto diferente para isso. Tá? É uma distância muito pequena. Então, nem para cá, nem para cá, ó, que também vai descer de 2 metros para 2 metros do piso para 30 centímetros do piso, nem para cá, ó, né, que está no mesmo espelho, e nem para cá na cozinha, que só faz essa voltinha aqui. Ó. Você não precisa fazer dimensionamento de eletroduto só para esse pedacinho, entendeu? Bom, vamos lá. Para o banheiro, né? Então, eu puxei, ó, esse daqui que vai para o chuveiro, né? Como o meu eletroduto A do banheiro. Esse daqui, ó, que vem para a caixa de passagem da lâmpada, como eletroduto B. Então, para o banheiro, nós temos dois tipos de diâmetro de condutor, de 4 milímetros, e o do terra, que vai ser 2,5 milímetros. Tá? Então, para cá entra a regra de 2 diâmetros. Para cá também, ó, você tem 1,5 e tem 2 milímetros. E no C, mesma coisa. Tá? Não vai ter necessidade de fazer para esse pedacinho aqui, visto que é uma tomada de média altura. Lembrando, né, que as tomadas de média altura, eu no PowerPoint eu não consegui pintar de preto aqui, ó. Tá? Mas metade dela é preta. Em todos os casos que tiver essa linha no meio, significa que a metade dela deveria ser preta. Tá? E para a cozinha, né? Então o eletroduto A é esse aqui, ó, também com 2 condutores de 2 diâmetros diferentes. Aí vem a contabilidade, né, da quantidade de condutores. Né? O eletroduto B, também com 2 condutores diferentes, e ele vai ser puxado para cá. Ó. Também não há necessidade de contabilizar. Eletroduto C. E este daqui, ó, eu contabilizei devido à distância, né, ao comprimento, que vai pela parede, e ele vai para mais 3 tomadas. Então eu fiz questão de contabilizar um eletroduto específico para ele também. Perfeito? Bom, dessa forma aqui, se você só rabiscar isso numa planta exemplo, tá? E for para sua base de cálculos, você vai se enrolar. É assim que se faz, mas você vai se enrolar. Sugiro, né, usar o seu artifício de tabela. Então você cria uma tabela, tá vendo? Resumo da quantidade de condutores para dimensionamento de eletrodutos. Aonde na coluna aqui, ó, você tem os seus ambientes, e na primeira linha lá em cima você tem os conduítes, né, os eletrodutos de cada ambiente. Ó, os ambientes que não tem eletroduto, que não tem essa quantidade de eletrodutos, eu fui marcando com X, ó, tá vendo? Eu fui marcando com X. Aqui eu abri uma linha a mais, mas não era para ter aberto, e aí eu matei ela aqui, tá? Aqui no meu caso só precisei de 2 para o eletroduto A, porque só tem 2 condutores diferentes. Perfeito? Então, em todos os casos, ó, a quantidade de condutores, seu respectivo diâmetro em milímetro quadrado, tá vendo? Sua quantidade, né, de condutores, seu respectivo milímetro quadrado. Sua quantidade de condutores, respectivo milímetro quadrado. Olha aqui, ó. Na sala, vamos dar uma conferida, ó. Olha aqui, ó, na sala, né?
o meu eletroduto A. Eu estou dizendo que tem 2 condutores de 1,5 milímetro e 6 condutores de 2,5 milímetros. Né? Então, ó, sala, eletroduto A. Então, é esse aqui que vem do quadro elétrico. Então, vamos lá. Ó, sala, 2 condutores de 1,5, 6 condutores de 2,5. Né? Ó, 2 condutores de 1,5 e 1, 2, 3 de 2,5, 4, 5, 6 condutores de 2,5. Viu? Ó, vai dar um total de 8 condutores, sendo 2 condutores de 1,5, 6 condutores de 2,5 milímetros. Perfeito? Alguma dúvida, galera? Se tiver alguma dúvida aí, sinaliza. Tá? Perfeito? Ó, o eletroduto B da sala, né? Da sala aqui, ó. 3 condutores de 2,5. Vamos conferir, ó. O eletroduto B, 3 condutores de 2,5. Perfeito? O circuito 2 está relacionado à tomada de uso geral. Beleza, galera? Então, você vai montar uma tabela, né? Aonde você vai ter todos esses casos. Então, você olhar para a tabela, se guiar por essa tabela para fazer a sua base de cálculos, é muito mais fácil, muito mais rápido do que olhar a planta, do que ficar procurando na planta, tá vendo? Então você vai perder um tempinho a mais planejando para na hora de executar você não ter que refazer e não se confundir. Então esse tempinho de planejamento aqui ele é fundamental. Ok? Então você vai fazer uma tabela. Pô, no meu cômodo deu mais... Aqui são 6 eletrodutos. Foi o máximo que eu tive, que foi na sala. 6 eletrodutos. Ah, mas no meu cômodo deram 10 eletrodutos diferentes. Né? 10 segmentos. Não tem problema, você vai fazer uma tabela maior. Entendeu? Ah, e aqui eu posso botar letra maiúscula? Pode. Posso botar número romano? Pode. Posso botar número normal? Pode também. Só vai se confundir. Posso botar letra minúscula? Pode também, mas vai se confundir. Ô, professor, Diga. e essa tabela não necessariamente o senhor vai avaliar, não precisa estar num relatório, é só para facilitar o nosso trabalho, né? Exato. Você não é obrigado a fazer. É uma sugestão minha, né, para facilitar o seu trabalho e evitar que você se confunda. Tá? Mas não, Brian, eu me entendo bem com a minha planta do jeito que eu marquei ali quem é quem, né, o nome que eu quis dar ou a cor que eu quis dar para os eletrodutos. Ótimo, perfeito. Sem problema nenhum. Tá? Mas aqui é uma sugestão bem interessante para não errar. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, tá vendo? Uma coisa importante que eu fiz, tá, para eu não me confundir. Por exemplo, ó, dormitório 1. Deixa eu tirar aqui da apresentação para eu selecionar. Por exemplo, ó, dormitório 1. Então aqui, ó, eu tenho um tipo de diâmetro, aí eu fiz 3 linhas, ó, outro tipo de diâmetro, e aqui eu não fiz uma quarta linha, eu deixei junto, por quê? Né? Você tem, ó, 2 condutores de 4 milímetros e um condutor de 2,5, que é aquele aterramento que fica junto com o sistema bifásico, junto com a instalação bifásica. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? 4 milímetros é para esse aqui e para esse aqui. De acordo com o dimensionamento de condutores para a Terra, vocês viram lá, né, que ele vai ser 2,5. Ok? Então esse cara aqui vai ser 2,5, esse cara vai ser 4 milímetros, esse cara vai ser 4 milímetros. Então, para não confundir, ou chegar aqui na tabela, né, eu pegar essa unidade de 2,5 já incluir aqui, ó, virar 4, tá? Para eu não me confundir desse jeito, eu deixei separado só para saber que é uma tomada separada bifásica. Mas na hora de calcular,
aqui serão 4, né, condutores de 2,5 milímetros. Perfeito? Então, vamos lá. Reparar que, tá vendo? Eu fiz isso em outros casos, ó, tá vendo? Dormitório 1 aqui, ó. O eletroduto C, né, eu tenho 2 condutores de 4 milímetros, um condutor de 2,5. Então, entra a regra de condutores com diâmetros diferentes, tá? Várias situações eu fiz isso. Então, eu peguei por cômodo e por eletroduto, tá? Então, eu fiz individualmente essa célula dupla, essa célula individual, essa. Aí terminei sala. Aí vim para o dormitório 1, peguei essa célula tripla aqui, aí peguei essa célula dupla, essa célula individual. Aí terminei o dormitório 2, aí fui para o dormitório 1, aí fui para o dormitório 2. Peguei essa célula tripla, depois essa daqui individual, depois essa dupla, depois essa dupla. Terminei o dormitório 2, aí vim para o banheiro. Peguei essa célula aqui, depois essa célula dupla, depois essa célula dupla. Terminei o banheiro, aí vim para a cozinha e encerrei com as 4 células A, B, C e D. Perfeito? Então vamos lá fazer junto. Eu acho que alguém abriu o áudio, uma impressão minha. Uma impressão minha. Então vamos lá. A sala, o eletroduto A, né? Lembra que aqui, o eletroduto A, ó, tá vendo? Da sala. Ele tem diâmetros diferentes, ó. São 8 condutores, 2 de um diâmetro, 6 de outro diâmetro, né? Então aqui, ó. Determina o eletroduto que eu chamei de A, capaz de adicionar 6 cabos isolados, né? Pirastic Flex, tá? Vou corrigir isso aqui depois. De 2,5 e 2 cabos isolados Pirastic Flex de 1,5 milímetro quadrado. Ok? Então são condutores de seção diferentes. Primeira coisa que você vai fazer, selecionar as suas quantidades de condutores baseado no diâmetro, né? Então, cabos de 2,5 milímetros quadrado. São 6 cabos, né? Lembra que tabela 2, né, é a última, é a primeira coluna e a última que nós vamos usar. Então, para cabos de 2 milímetros, seção nominal, vamos lá para a última. Ó. Área total, já compensando, né, o espaço vazio, 7,5 milímetro quadrado. Desculpa, 2,5, 10,7 milímetro quadrado. Então, 6 vezes 10,7 milímetro quadrado. Perfeito? Pegamos essa informação, 10,7 na tabela 2. Aí o cabo de 1,5 milímetro quadrado. Então, 1,5 milímetro quadrado, olha a área, 7,5. São quantos cabos? 2 cabos. Então, 2 vezes 7,5. 15 milímetros quadrados. Pegamos esses dados aqui de 7,5 na tabela 2. Agora nós vamos somar, né, 64,2 milímetros quadrados, né, com 15 milímetros quadrados, encontramos 79,2 milímetros quadrados. A gente precisa agora da tabela 3, né? Então vai sair fora a tabela 2 e vai vir a tabela 3. Então 79,2 milímetros quadrados, esquece 33, ó, a gente está usando a ocupação máxima de 40% da área. Então 79,2, ela está aqui, ó, entre 53 e 90. Como passou de 53, nós somos obrigados já a usar o número 90. Só travou de novo, hein? Mudou a tela de novo? Não, acho que só mudou a tela e não aparece aqui pra gente. Pra mim, pelo menos pra mim. Aqui parou, parece. Tá na sala. Só foi pra tabela 3, não é isso? Tabela 3. Então, ela continua na tabela...
Então, continua visualizando a tabela 2, entendeu? Ah, apareceu para mim travado aqui também. Parei de compartilhar. Já está aparecendo Tabela 2. Agora a 3. Perfeito, vamos lá. Então vamos lá, ó. 79,2 milímetros quadrados. Vamos olhar só isso aqui, ó. Depois a gente compara com a primeira. Esquece 33 de área porque não é o que está sendo usado aqui no exemplo. Então, ó, entre 53 e 90. Então, vai usar o maior. Então, o eletroduto, né, para essa quantidade de cabos com esses diâmetros, né, será aqui, ó, eletroduto de 3/4 de polegada. Ok? Então, o eletroduto A da sala, que vai do quadro elétrico até a caixa de passagem da lâmpada, por conta dos 8 cabos, sendo 6 cabos de 2,5 e 2 cabos de 1,5, tem que ser utilizado um eletroduto de 3/4 de polegada. Ficou claro? Vamos agora para, né, eletroduto B e eletroduto C da sala. Ambos, né, são de 3 cabos de 2,5 milímetros quadrados. Então, nós usamos a primeira regra da tabela 1, né, que é a determinação da bitola do eletroduto com condutores de seções iguais. Então, pega a tabela 1 e vamos lá. 3 condutores de 2,5. Aí é batalha naval. Ó. Coluna, linha. Então, meia polegada para o eletroduto B e meia polegada também para o eletroduto C. Né? Nos dois casos. Ó. Você vai pegar aqui a linha e coluna. 2,5 milímetros, 3 condutores. Ó. Meia polegada. Perfeito? Quando são condutores de diâmetro igual é mais fácil. Né? Não precisa fazer matemática nenhuma. Bom, C, o eletroduto, desculpa, D, E e F também são de seções iguais. Né? Só que o eletroduto D são 2 cabos de 1,5 milímetros, que é o que vai para o interruptor. Então ele vai fase e volta retorno de fase. Tá? O eletroduto E, 3 cabos de 2,5 milímetros. O eletroduto F, também 3 cabos de 2,5 milímetros. Então pegamos a tabela 1, né? Então, no primeiro caso, 2 cabos de 1,5, batalha naval. 2 cabos de 1,5, meia polegada. O eletroduto será de meia polegada. Segundo caso, 3 cabos de 2,5 milímetros, 3 cabos de 2,5 milímetros, meia polegada também. 3 cabos de 2,5 milímetros, meia polegada novamente. Perfeito? Aí a gente encerra o cômodo sala. Né? Vamos para o cômodo dormitório 1. Alguma dúvida, galera? Vi uma mensagem sinalizada. Qualquer dúvida, me interrompe aí. O dormitório 1. Né? Como é que nós vamos fazer? O dormitório 1, nós vimos lá naquela tabelona, né, que eu montei, que os cabos são de seções diferentes. São 4 cabos de 2,5 milímetros, 2 cabos de 1,5 milímetro e 2 cabos de 4 milímetros. Né? Então, vamos separar. Ó. Cabo de 1,5 milímetro, são 2. Então, 1,5 milímetro vai lá para o final, 7,5. Então, 2 cabos vezes 7,5, 15 milímetros. Guarda esse resultado. Aí, cabos de 2,5 milímetros.
né? São 4 cabos. Então, 2,5 milímetros, 10,07. Aí trouxemos para cá, ó. 4 cabos vezes 10,07, 42,8 milímetros quadrados. Guarda essa informação também. Terceiro caso, cabos de 4 milímetros quadrados. Aí você vai pegar, que são 2 cabos, ó, de 4 milímetros quadrados. Então, 4 milímetros quadrados, vai na última coluna, 13,8. Traz para cá, 2 cabos vezes 3,8, né, de área total, 27,6 milímetros quadrados. Então, nós vamos somar esses 3 resultados e vai dar uma área total para os 8 cabos, né, de 85,4 milímetros quadrados. Agora sim, a gente retira a tabela 2, inclui a tabela 3. Né? Para 85,4 milímetros quadrados, ó, ficou entre 53 e 90. Então, nós vamos usar o valor máximo, né, que vai ser um eletroduto de 3/4 de polegada. Ok? Isso só para o eletroduto A do dormitório 1, que é, em todos os casos, eu botei que o eletroduto A é o que leva os condutores do quadro de distribuição elétrica para o respectivo cômodo. Tá? Bom, eu fiz o seguinte, para não fazer vários slides, eu separei quem são, né, de seções iguais. Então, tanto o eletroduto B do dormitório 1 quanto o eletroduto E do dormitório 1, né, são de seções iguais. Então, dá para fazer eles de uma vez só aqui. Ó. Então, vamos lá. O eletroduto B, 3 cabos de 2,5. Por um acaso, o eletroduto E, 3 cabos de 2,5 também. Tá? Então, separamos. Ó. Vamos usar a tabela 1. 3 cabos para 2,5 milímetros, ó, meia polegada. Então, o eletroduto será de meia polegada para o eletroduto B do dormitório 1 e o eletroduto E do dormitório 1 também será de meia polegada. Ok? Também será, ó, 3 cabos de 2,5, meia polegada. Perfeito? Vamos voltar agora para o eletroduto C, visto que ele vai ser de seção diferente. Ok? Então, aquela tabela que eu fiz, né, com base na planta, eu tirei a informação de que, né, nós temos um cabo isolado de 2,5 milímetros e 2 cabos isolados de 4 milímetros. Né? Isso aqui vai para o ar-condicionado, o condicionador de ar. Então, cabo de 2,5 milímetros. Um cabo. Então, 2,5 vezes 10, aliás, né, cabo de 2,5 vezes 10,7 de área total. Então, um condutor vezes 10,7, 10,7. Tá? E agora, 2 cabos de 4 milímetros. Então, para cabos de 4 milímetros, vamos usar 13,8. Então, 2 vezes 3,8, 27,6 milímetros quadrados. Então, nós iremos somar, né, a área total ocupada por esses 3 cabos. 10,7 mais 27,6 vai chegar a 38,3 milímetros quadrados. Aí agora tiramos a tabela 2 e incluímos a tabela 3. Né? 38,3 milímetros quadrados é menor do que o mínimo aqui. Ó. Então, é até 53, né? Milímetros quadrados. Então, nós vamos usar um tubo de meia polegada. Mesmo que sejam condutores diferentes, de diâmetros diferentes. Né? Mas pela área total, é possível usar um tubo de meia polegada. Ok? Agora vamos para determinar o eletroduto D do dormitório 1. Né? Pelo aquele tabelão baseado na planta, né, eu retirei
a informação de 3 cabos, né, com bitola, né, com seção de 1,5 milímetro quadrado, 3 cabos com seção de 2,5 milímetros quadrados. Então vamos separar. Ó. 1,5 milímetro quadrado usa 7,5 milímetros de área total, vezes 3 cabos, né? Porque é o do interruptor, que tem o interruptor duplo, né? Então voltam 2 retornos. Por isso que é 1 de entrada de fase e 2 de retornos para a lâmpada A e a lâmpada B. Correto? Então, 3 vezes 7,5, 22,5 milímetros quadrados. Cabos de 2,5 milímetros quadrados, né? Então, 2,5 lá no final da tabela, 10,7 vezes 3 cabos, que foi identificado, 32,1 milímetros quadrados. Vamos somar a área total desses 6 cabos, com base nos espaços, né, na área total do eletroduto, 54,6. Que retirando a tabela 2 e incluindo a tabela 3, 54,6 já passa do valor mínimo. Então, obrigatoriamente, vamos ter que usar o eletroduto D do dormitório 1 com o diâmetro de 3,4, 3 quartos de polegada. Perfeito? Agora vamos para o dormitório 2. Deixa eu ver se tem alguma dúvida destacada. Não tem. Então, o dormitório 2, aquele tabelão, né, eu retirei o eletroduto A que vem do quadro elétrico para o cômodo, com 4 cabos isolados, né, de 2,5 milímetros quadrados e 2 cabos de 1,5 milímetro quadrado, mais 2 cabos de 4 milímetros. Ok? Então, nesses cabos de 2,5 aqui já está incluso o cabo terra desse grupo aqui. Ó. Então, lá ficou um grupo de 3 cabos de 2,5 e 2 cabos de 4 milímetros e mais um cabo de 2,5. Então, aqui eu já coloquei logo 4 cabos de 2,5. Perfeito? Então, os cabos de 1,5 são 2 cabos. Então, 1,5 vai lá para o final, ó, 7,5 de área total. Então, 2 vezes 7,5, 15 milímetros quadrados. Para os 4 cabos de 2,5 milímetros quadrados, 2,5 pega lá no final, ó, 10,7. Então, 4 cabos de 10, vezes 10,7 de área total, 42,8 milímetros quadrados. E por último, os 2 cabos de 4 milímetros. Então, 4 milímetros vai pegar 13,8. Então, 13,8. Né? 2 vezes 3,8, 27,6. Somando os 3 valores, né, relacionados aos 8 cabos, a área total ocupada pelos 8 cabos, vamos encontrar 85,4 milímetros quadrados. Então, vamos deixar a tabela 2 e buscar a tabela 3. Então, na tabela 3, 85,4 vai estar entre 53 e 90. Então, vamos pegar o valor maior de 90 milímetros quadrados. Será um eletroduto de 3 quartos para o eletroduto para o eletroduto A do dormitório 2. Perfeito? Vamos para o eletroduto B do dormitório 2. Né? Então, foi selecionado com base na tabela e na planta somente 3 cabos de 2,5 milímetros quadrados. Então, entra a regra de condutores com seções iguais, com bitola igual, né? Então, 3 cabos de 2,5 milímetros, olhar na tabela 1. 3 cabos 2,5 milímetros, um eletroduto de meia polegada. Vai ser colocado no lugar do eletroduto B no dormitório 2. Ainda no dormitório 2, né, o eletroduto C, ele possui condutores de seções diferentes. Né? Será um cabo de 2,5 milímetros quadrados para o terra
condutor de proteção, e 2 cabos para 4 milímetros quadrados, para as duas fases, né, do condicionador de ar do quarto. Então, para cabos de 1,5, vamos usar 7,5 milímetros quadrados de área total. Então, 2 vezes 7,5, 15 milímetros quadrados. Então, guarda essa informação. Para cabos de 2,5, para cabos de 4 milímetros quadrados, vamos usar 13,8 milímetros quadrados de área total. Então, peraí que eu me perdi aqui. Um cabo de 2,5. Peraí que eu fiz bobagem aqui, gente. C. Dormitório 2, C. Dois cabos de 1,5, 3 cabos de 2,5. Dois cabos de 2,5. Dois cabos de 1,5 e 3 de 2,5. Dois cabos de 1,5 e 3 cabos de 2,5. Dois cabos de 1,5, o cálculo estava certo, ó, e 3 cabos de 2,5. O cálculo estava certo, aqui em cima é que estava errado. O copia e cola aqui em cima que ficou errado. Então, 15 mais 32,1 vai dar 47,1 milímetros quadrados, que usando a tabela 6, a tabela 3, ainda vai estar no menor valor. Então, eletroduto de meia polegada para o eletroduto C do dormitório 2. Ok? E o eletroduto D, né, do dormitório 2, para 2 cabos de 4 milímetros e 4 cabos de 2,5. Então, 4 cabos de 2,5, 2,5 milímetros. Vamos usar a área total de 10,7. Então, 4 cabos vezes 10,7, 42,8 milímetros quadrados. E 2 cabos de 4 milímetros. 4 milímetros, vamos utilizar 13,8 milímetros quadrados de área total. Então, vai dar 2 vezes 13,8, 27,6 milímetros quadrados. Somando essas duas áreas em relação ao total da área ocupada de 6 cabos, né, vai dar 70,4 milímetros quadrados. 70,4, sai a tabela 2, entra a tabela 3, vai estar entre 53 e 90. Então, uso o valor maior, que vai dar um eletroduto de 3/4 de polegada. Perfeito? Então, 3/4 de polegada. Tá? O bacana é que essas regras de eletroduto, quando chega em área molhada, banheiro, cozinha, área de serviço, não muda a regra. São duas regras só. Se os condutores forem de mesmo diâmetro, se os condutores forem de diâmetro diferente. Então fica mais fácil a nossa vida. A gente até memoriza isso muito fácil. Vamos para o banheiro, né? O eletroduto que vai do quadro elétrico para o chuveiro, né? Então ele vai carregar 2 cabos de 4 milímetros e um cabo de 2,5 milímetros. Ok? Então vamos lá. Cabo de 2,5 milímetros. É um cabo, então vezes aqui, 1,5 milímetros, 2,5 vai dar 10,7 milímetros de área total. Vezes um cabo, que é o de condutor de proteção, 10,7 milímetros quadrados.
Para dois cabos de 4 milímetros quadrados, vamos usar 13,8 de milímetros quadrados de área total. Então, dois cabos vezes 13,8 vai dar 27,6 milímetros quadrados. Vamos somar essas áreas relacionadas aos três cabos. Né? Vai dar 38,3 milímetros quadrados. Vamos tirar a tabela 2 e entrar a tabela 3. Vai ser menor que o menor valor. Então, utilizaremos eletroduto de meia polegada para esses três cabos. Tá? Esses três cabos. Ok? Para a tomada de uso específico do chuveiro. Perfeito? Agora, o eletroduto B era o eletroduto que iria do quadro elétrico até a caixa de passagem da lâmpada do banheiro. Tá? Então, por ele, tem que passar dois cabos, né, de seção de 1,5 milímetro quadrado e três cabos, né, com seção de 2,5 milímetros quadrados. Então, vamos lá. Para 1,5 milímetros quadrados, lá no final, 7,5 milímetros quadrados de área total. Então, dois condutores vezes 7,5 vai dar 15 milímetros quadrados de área. Agora, para os três cabos de 2,5 milímetros, vamos utilizar uma área total de 10,7 milímetros quadrados. Então, vai dar 3 vezes 10,7, 32,1 milímetros quadrados. Então, 15 mais 31, 32,1, né? Área para os 5, vou corrigir aqui, 5 cabos, vai dar 47,1 milímetros quadrados. Então, sai a tabela 1, vem a tabela 2, né? E vamos utilizar meia polegada, porque ele vai estar aqui compreendendo menor do que o menor valor, até 53 milímetros. Então, estamos dentro do eletroduto de meia polegada. Ok? E o eletroduto C é aquele eletroduto que vai da caixa de passagem da lâmpada até o interruptor com a tomada. Então ele vai ter também dois cabos de 1,5 milímetros, né? Vai descer fase, vai subir retorno de fase, então são dois cabos de 1,5 e três cabos de 2,5, né? Fase neutra e terra para tomada. Que é outro circuito, né? Então, 1,5 milímetros quadrados, né? Vamos usar 7,5 milímetros de área total. Vezes dois cabos, 15 milímetros quadrados. 2,5, vamos usar 10,7 milímetros de área total. Como são três cabos, vai dar 32,1 milímetros quadrados de área total. Somando esses dois, né, dos 5 cabos, vou corrigir aqui. Então, 47,1 milímetro quadrado. Sai a tabela 2, entra a tabela 3. Como está menor do que o menor valor, vamos utilizar o eletroduto de meia polegada. Perfeito? De meia polegada. Ok? E vamos para a cozinha. Tá? Então, o eletroduto A é o eletroduto que parte do quadro geral de distribuição de energia elétrica. Então, vai ser capaz de, né, condicionar dois cabos de 1,5 milímetros quadrados e 6 cabos de 2,5. Né? Dois cabos para fase e retorno de fase, aliás, fase neutro, né, porque está saindo do quadro geral, e 6 cabos de 2,5 milímetros quadrados. Então, para cabo de 1,5, vamos utilizar uma área total
de 7,5 milímetros quadrados vezes os 2 cabos. Então, 15 milímetros quadrados. Para cabos de 2,5, vamos utilizar uma área de 10,7 milímetros quadrados. Então, vezes 6 cabos, 64,2 milímetros quadrados. E como um total, né, da área ocupada pelos 8 cabos, eu vou corrigir aqui, somando os 2 casos, 79,2 milímetros quadrados. Né? Então sai a tabela 2, vem a tabela 3, 79,2 ainda está entre 53 e 90. Então tem que usar o maior valor, que é 90. Usar um eletroduto de 3/4 de polegada. Perfeito? Então o eletroduto que vai do quadro de distribuição elétrica até a caixa de passagem da lâmpada da cozinha tem que ser um eletroduto de 3/4 de polegada. 8 cabos. Eu fui dando Ctrl+C, Ctrl+V nisso, acabou passando batido. Perfeito? Vamos ao eletroduto B, né? Que ele possui 2 cabos isolados de 1,5 milímetros, ele vai lá para o interruptor, né? Então ele desce a fase e volta a retorno de fase. Então são 2 cabos de 1,5 e 3 cabos de 2,5 para a tomada que fica lá junto com paralela com o interruptor e para a tomada que vai lá para o fogão depois de uso específico. Então, cabos de 1,5, vamos usar 7,5 milímetros total, de área total, vezes os 2 cabos, 15 milímetros quadrados. Cabos de 2,5 milímetros quadrados, vamos usar 10,7 milímetros quadrados de área total, vezes os 3 cabos, 32,1 milímetros quadrados. Somando os dois, né, tem que corrigir aqui também, vai dar 47,1 milímetro quadrado. Aí sai a tabela 2, vem a tabela 3, vai ficar compreendido no menor valor, que vai dar um eletroduto de meia polegada. Perfeito? Ok? Então, nós vamos agora para o eletroduto C e D. Por que C e D? Porque eles são condutores de seções iguais. Né? Então, é mais rápido a gente fazer. E como ocupa menos espaço aqui, eu botei num slide só. Então, o C são 6 cabos de 2,5 milímetros quadrados. Né? Então, separamos aqui. O eletroduto D já são um pouco, são menos, são 3 cabos de 2,5 milímetros quadrados. Né? Porque nesses 6 cabos, 3 cabos são para a tui da geladeira. E os outros 3 cabos de 2,5 vão para as demais tomadas em cima da pia. Tá? Então, 3 cabos de 2,5 milímetros quadrados. Como são de seções iguais, todos eles, vamos usar a tabela 1 para ambos os casos. Primeiro caso, 6 cabos de 2,5. 6 cabos de 2,5. Usar um eletroduto de 1 polegada. E para o segundo caso, olha lá, o eletroduto D, né, 3 cabos de 2,5, 3 cabos de 2,5, vamos usar um eletroduto de meia polegada. Perfeito? Até aqui alguma dúvida, galera? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Nenhuma. Nenhuma dúvida até aqui? Até aí tá tranquilo, professor. Essa parte aí tá tranquila. É fácil, é fácil. Então agora eu sugiro vocês a fazer o seguinte. Né? Eu trouxe a planta de volta para cá, né, para relembrar, caso houvesse necessidade. Né? Quem está onde, tá vendo? O caso da cozinha aqui, ó. Tá vendo? O eletroduto D, o último, o C e o D. Então, para cá são 6 cabos, ó, 3 e 3. E para cá só vai ter 3 cabos. Né?
Porque esse aqui veio para cá, esse aqui veio para cá. Espera aí, na verdade eu estou falando bobagem. Esse mesmo eletroduto aqui, ó, tem esses três e tem esses três também, né? Acabei de ver agora aqui, ó. Então vamos corrigir. Serão 6 cabos, né? No D de 2,5 também. 6 cabos. Então, para 6 cabos de 2,5, 1 polegada para o eletroduto D também. Perfeito? Como é que foi bom ter trazido para cá? Ó. Aí a minha sugestão, né, é fazer o seguinte. Você vai criar agora uma tabela com o dimensionamento de todos os eletrodutos. Então, para você não ficar com vários papéis... Por exemplo, você vai fazer o teu projeto, né? Vai para a obra. Então, você já vai com essa tabelinha aí que você calculou tudo. E com a planta, você vai com isso aqui. Ó. Você vai com esse rascunho de quem é qual eletroduto. E vai com essa tabelinha aqui. Que você vai pegar os seus resultados e vai trazer para cá. Correto? Então, vamos lá. Ó. Sala. Ó, sala. O eletroduto A, 3/4. Então, o eletroduto A, 3/4 de polegada. Ok? Três quartos de polegada. O eletroduto B, meia polegada. O eletroduto C, meia polegada. O eletroduto B, meia polegada. O eletroduto C, meia polegada também. Tá? O eletroduto D e F, o eletroduto D, meia polegada. E, meia polegada. F, meia polegada também. Então, meia polegada, meia polegada, meia polegada. Tá? Dormitório 1 agora. Eletroduto A, 3/4 de polegada. Dormitório 1, eletroduto A, 3/4 de polegada. Eletroduto B, meia polegada. Eletroduto E, meia polegada também. Eletroduto B e eletroduto E, meia polegada também. Tá? B e E. Eletroduto C, do dormitório 1, meia polegada. Meia polegada. Eletroduto D, do dormitório 1, 3/4 de polegada. Essa tabela aqui fica um luxo para você trabalhar depois, que você já sabe qual é o eletroduto, qual é a localização dele e qual é o diâmetro que você precisa colocar, baseado na norma. A BNT NBR 5410. Vamos ao dormitório 2 agora. Ok? Dormitório 2, eletroduto A, 3/4 de polegada.
Perfeito? Eletroduto B, dormitório 2, meia polegada. Eletroduto C, do dormitório 2, meia polegada também. Eletroduto D, do dormitório 2, 3/4 de polegada. Encerramos o dormitório 2. Tá? Vamos para o banheiro. Perfeito? Banheiro, eletroduto A, meia polegada. Banheiro, eletroduto B, meia polegada também. Banheiro, eletroduto C, meia polegada também. Então, todos os eletrodutos do banheiro de meia polegada. Perfeito? Cozinha. Cozinha. Eletroduto A, 3/4 de polegada. Perfeito? Cozinha, eletroduto B, meia polegada. Cozinha, eletroduto C, 1 polegada. Cozinha, eletroduto D, 1 polegada também. Então, 1 polegada, eletroduto D, 1 polegada também. Ok? Então, olha que bacana. Demos nomes aos eletrodutos, perfeito? Demos nomes a todos eles. Fizemos um tabelão com levantamento da quantidade de cabos, se são de mesmo diâmetro ou se são de diâmetros diferentes. Fizemos toda a base de cálculo para cada eletroduto, com base no seu desenho diagrama unifilar da sua planta de projeto, né? E criamos um tabelão final com o dimensionamento de eletrodutos com base na planta de exemplos e com o nome de cada eletroduto de cada ambiente. Então, para a sala, todos os eletrodutos de nome A, eles saem do quadro elétrico, quadro de distribuição elétrica, quadro geral de distribuição elétrica do imóvel. Então, 3/4. Repara que quase todos eles saem com 3/4 devido à quantidade de condutores, né? Para o banheiro foram poucas. Porque o eletroduto A, eu disse que era o do chuveiro. Né? Então, olha lá. Então, são os eletrodutos que você vai precisar adquirir se o seu projeto fosse esse, por exemplo. Dormitório 2, ó. Cozinha.
Perfeito? Quando é um projeto pessoal, né? Às vezes gosto de falar, na minha casa eu vou botar eletroduto de 1 polegada em tudo, para nunca ter aborrecimento. Ok, mas vai encarecer absurdamente sua obra. Né? Como a gente está falando de projeto baseado na norma, e a norma trata do mínimo, devido às porcentagens ali nós vimos, muitas delas ali deram 70 e poucos por cento, já foi para o de 90%, que era o eletroduto de 3/4. Então vai ficar com uma folga boa. Né? A maioria desses 3/4 aqui vai ficar com uma folga boa. Para cá, que já virava 94 milímetros quadrados, aí já tinha que ir para esses 2 casos aqui para eletrodutos de 1 polegada. Então, se você estiver criando um empreendimento e decidir botar eletroduto de 1 polegada em tudo, olha só, iria encarecer absurdamente o seu projeto. Entendeu? Bom, eu vou Professor, estaria errado, professor? Diga. Colocar para mais, estaria errado, então você poderia dizer que está errado. Eu vou dizer que está errado porque a minha avaliação sobre o trabalho de vocês está sendo baseado na ABNT NBR 5410. Então, se ela afirma o mínimo, aí você tem que desenvolver teu projeto com o que eu tenho condições de avaliar. Um exemplo é a STUI, né, que tem os pontos de iluminação. Ele diz o mínimo 1. Mas se eu quiser botar mais, tudo bem. É a mesma coisa a interpretação para o eletroduto. Se eu quiser botar um maior, fica a meu critério. Só cuidado. Entendeu? Só cuidado falando em relação ao seu critério, porque eu vou te avaliar com base no que eu estou passando para você. Se você botar a mais, você vai estar fora do que eu vou te avaliar. Não, entendi, mas eu só queria fazer a relação da questão do ponto de iluminação, que a norma diz o mínimo, mas... Desculpa, fala. Eu só queria comparar com a questão do ponto de iluminação, que a norma diz o mínimo, 1, mas eu posso botar 2 pontos. Aí seria a mesma coisa com o eletroduto. Ele diz a área mínima, mas se eu quiser botar 1 polegada, estaria errado. Não está errado. Entender. Você só vai subir o custo do seu projeto. Perfeito? Você só vai subir o custo do seu projeto. Não está errado. Mas para minha avaliação, beleza. Minha avaliação, você vai ter que botar exatamente como a BNT é baseado no mínimo. Para pura e exclusivamente minha avaliação. Tá? Para eu ter condições de avaliar todos os casos. Mas para o seu projeto pessoal, eu quero botar tudo 1 polegada. Eu odeio esse negócio de eletroduto. Eu sou da velha guarda que usava fio ao invés de cabo. Ou seja, ele é rígido, não é flexível. Eu tenho pavor, né, sobre eletroduto. Então eu vou botar tudo de 1 polegada. Ótimo, mas o custo do teu projeto vai ficar absurdamente mais alto. Entendeu? Beleza, entendi.